Bom dia a todos. É sempre um gosto estar com os irmãos e amigos que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus, porque é nela que nós tiramos ensinamento para as nossas vidas e se tentarmos para o que ela diz, se aplicarmos às nossas vidas, certamente o nosso proveito será manifesto a todos e diz a Palavra de Deus a Josué, vamos lá rapidamente, não tinha essa passagem em mente, mas Josué 1,7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E mais à frente diz, no versículo seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, as pessoas querem ser prósperas. Está aqui o segredo da prosperidade, é o seguir o que a Palavra de Deus ensina. Eu quero falar hoje sobre um episódio da nação de Israel que tem sempre lições para nós. Podemos, de certa forma, aplicar, apesar de percebermos que a forma de Deus agir para com a nação de Israel não era a mesma com a qual Ele age hoje, mas podemos ter sempre lições. E eu quero falar-vos de Neemias 13. Neemias 13 fica mesmo antes do livro de Esther, um bocadinho antes do livro de Jó. Neemias, capítulo 13. E eu quero ver aqui alguns acontecimentos neste livro de Neemias, mas antes disso eu vou só contar-vos rapidamente o contexto. Vocês certamente saberão que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, quando a nação de Judá estava exilada, e ele era o copeiro. E, a dada altura, ele foi, lemos isso no capítulo 1 de Neemias, foi enviado a Jerusalém para reconstruir a cidade. Ele restabeleceu o culto ao Senhor e ele foi governador durante 12 anos. E nessa altura, o povo de Israel, o povo de Judá, neste caso de Judá, renovou o seu pacto com o Senhor. Nós lemos isso, vamos ler antes de Neemias 13, vamos ler Neemias 10, 28. A leitura vai ser principalmente em Neemias 13, mas vamos ler aqui o que é que eles se comprometeram com Deus. Vamos ler só a partir... O versículo 28 é dizer quem é que foram as pessoas. Estas pessoas todas comprometeram-se com o seguinte, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos mais novos dentre eles e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. E mais no versículo 31, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E no 7º dia deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesta passagem. Ou seja, houve um renovar do compromisso com Deus. Particularmente duas coisas que vemos ali: o sábado, que era um dia sagrado para os judeus, e a questão dos casamentos mistos. Ou seja, eles tinham-se comprometido: nós não vamos casar as nossas filhas, nem os nossos filhos, com os povos aqui à volta. Porque Deus já tinha avisado várias vezes de que isso tem tudo para correr mal. Mas, entretanto, Neemias ausentou-se pelo espaço de 1 ano. E quando voltou, as coisas estavam completamente diferentes. É um cenário desolador. Não estavam os muros caídos, como quando a primeira vez que ele veio a Jerusalém,
não estava tudo destruído em termos físicos, mas em termos espirituais tinha mudado muito. E nós vamos ver algumas dessas coisas que aconteceram. Isto faz-me lembrar aquela expressão que o apóstolo Paulo usa aos Gálatas. Diz ele: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Deus para outro evangelho. Ou seja, foi rápido, muito depressa. Noutro episódio, não foi preciso se passar um ano, foram 40 dias. A nação de Israel, antes de Moisés subir ao monte, disseram o quê? A Moisés: tudo quanto o Senhor, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 19. Êxodo 32. Ali pelo meio temos Deus a dar instruções a Moisés sobre o tabernáculo e tudo mais. Mas 40 dias depois, o que é que a nação de Israel estava a fazer? A adorar o bezerro de ouro. Ou seja, muito depressa. Degenerar é muito fácil. Basta facilitarmos um bocadinho. Basta não estarmos atentos. E o inimigo que anda em nosso redor, procurando quem possa tragar, ele é astuto. Ele sabe os nossos pontos fracos. E ele vai tentar tudo por tudo para atacar e para nos deixar prostrados. Então degenerar é muito fácil, mas que isso não aconteça, a degeneração vai acontecendo, e nós vemos os meus irmãos mais experientes, que já andam aqui há muito mais tempo do que eu, veem como as coisas no mundo e na própria igreja têm degenerado ao longo das décadas. Coisas que há 50 anos eram impensáveis no mundo, hoje são toleradas e quase celebradas na igreja e por vezes até na própria liderança da igreja. Situações que não eram, nem se falava lá fora. Lá fora, no mundo, nem se falava. Era proibido, era ilegal algumas coisas. E hoje em dia, em certas igrejas, chamadas igrejas, é tolerado, é aceitado, é aceito e até quase celebrado. Então vamos ver algumas das situações abusivas que Neemias encontrou. Então em Neemias 13, quem tiver uma Bíblia igual à minha, tem um título que não é inspirado, é que diz: Neemias remove diversos abusos. Certamente alguns terão esse titulozinho, o meu tem este, outros poderão ter outra coisa. Então lemos aqui Neemias 13, versículo 1. Naquele dia, ou seja, quando Neemias voltou, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Isto foi o que aconteceu quando Neemias voltou. Mas o que é que tinha acontecido antes? Durante a ausência de Neemias. Ora, antes disso, Eliasir, sacerdote, não era um qualquer, um sacerdote, uma pessoa com responsabilidade espiritual na nação, que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem era Tobias? Sabe? Não é aquele que tem um nome do livro da Bíblia, um livro apócrifo, não é esse. É um Tobias que era um dos inimigos da nação. Lembram-se quando eles começaram a construir os muros de Jerusalém? Quem é que vinha sempre deitar abaixo a moral? Não vieram deitar abaixo os muros porque eles estavam bem protegidos. Lembram-se que eles estavam com uma ferramenta numa mão e com uma espada na outra, não era? Estavam ali prontos para tudo. Mas o Tobias e o Sanbalat eram duas pessoas que nós vemos várias vezes no livro de Neemias, sempre a querer mal ao povo de Deus. Um deles até diz: vocês estão a construir esse muro, até uma raposa que toque no muro vai deitar abaixo. E noutra situação, aqui no capítulo 6, o Tobias e o Sanbalat quiseram um encontro secreto
Sambalate, Tobias e tal, quiseram encontrar-se em segredo com Neemias. Era uma conspiração para o matar. Ou seja, este Tobias, vamos lá outra vez ao versículo 4, não era? Versículo 4. Não era um indivíduo qualquer da nação de Israel, era Tobias, era amonita. Podes o versículo 4, 13:4. Se tinha aparentado com Tobias. Ou seja, tinha casado alguém da família com Tobias. E fizeram uma câmara grande. Onde? No templo. Onde antes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. E isto aconteceu quando? Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasib fizera para com Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis fora da casa de Tobias, fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Ou seja, o Neemias chegou e partiu a louça toda. Não, a louça toda não, foi só os móveis mesmo. Partiu os móveis todos, porque não fazia qualquer sentido a casa de Deus estar a ser utilizada para fins que não tinham nada a ver com Deus. E pessoas que não podiam nunca entrar sequer na casa de Deus. Como são os amonitas. Ele era inimigo do povo de Deus. E é caso para dizer de Amon, que era de onde vinha este homem, este Tobias, nem bom vento, nem bom casamento. Era terminantemente proibido povo de Deus misturar-se com aquele povo. E nós vemos, eu já vos falei disso, creio que no ano passado, falei-vos aqui de um grande homem de Deus que se aparentou com o pior rei de Israel. Lembram-se quem foi? Quem era o pior rei de Israel? Tinha a pior mulher possível. O Acabe, exatamente, o Acabe. E o Josafá, que era um homem de Deus, casou o filho dele com a filha de Acabe. Foi uma desgraça. Nós vimos isso na altura. Foi uma desgraça que quase arruinou por completo a sua descendência. Não, isto não é boa ideia. Traz problemas para o povo de Deus. É que este Eliasib era um homem de grande responsabilidade. E o que é que ele fez? Valorizou mais os descrentes, os que estão fora do povo de Deus, do que o povo de Deus. Não só se aparentou com eles, como arranjou espaço na casa de Deus para ele. E é muito perigoso quando pessoas com responsabilidade usam a própria obra de Deus para proveito próprio, ou para satisfazer certos caprichos pessoais, ou para certos favores pessoais. Isso no mundo tem um nome que é o... Agora falha. Nepotismo. Quando nós favorecemos alguém da família, graças à nossa posição de poder, favorecemos os que são a nossa família. E sabem uma coisa? Este Eliasib serviu de tropeço para toda a nação. Alguns olhavam para o Eliasib e diziam: o Eliasib fez, não há de haver grande problema. Qual é o problema de eu também casar com alguém fora do povo de Deus? Não há de haver problema. É terrível que ninguém possa dizer de mim: o Daniel também fez. É terrível. É das coisas que eu mais receio tenho, é que o meu nome possa ficar associado a: olha, isto aconteceu por causa daquela por causa do Daniel fez, e portanto, olha, depois começou-se a tolerar aquela situação que antes ninguém fazia. Isso é o pior legado que alguém pode deixar. O seu nome ficar associado a algo que trouxe prejuízo para a obra de Deus.
Por exemplo, há um homem na Bíblia que é pouco conhecido, porque ele nem aparece na Bíblia, só aparece o nome dele, que é o Nebate. Alguém sabe quem é o Nebate? Não leva mal se não souberem. Não sabe? Não? É o pai de Jeroboão. Pai de Jeroboão. Jeroboão foi um rei quando houve aquela divisão entre Judá e Israel, a seguir à morte de Salomão. O rei Roboão ficou com o reino do sul, o Jeroboão ficou com o reino do norte. E até parecia que as coisas iam correr bem, mas ele dedicou-se à idolatria. Passado pouco tempo fez 2 bezerros de ouro lá no reino, na parte norte, e então começou a idolatria ali. Ou seja, já não tinha sido mal fazer um bezerro de ouro no deserto, ele fez 2, mas acho que não eram de ouro. E que sempre que há um mau rei em Israel, o que é que diz? E o rei fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Coitado do Nebate, andou uma pessoa a criar um filho para isto. O seu nome ficou sempre associado a algo terrível na obra de Deus, no povo de Deus. E aqui este Eliasib também fica associado a uma brecha que se abriu no meio do povo de Deus por causa de ele facilitar, por causa de ele dar mais importância aos seus prazeres, aos seus interesses, do que àquilo que era a sua função, que era servir na obra de Deus. Será que eu valorizo? Agora aqui há algumas questões para nós. Será que eu valorizo mais o convívio com os descrentes do que com os crentes? Quem são os meus amigos mais chegados? Será que eu proporciono aos meus filhos ou aos meus familiares mais novos, meus netos, convívio com os crentes ou com os descrentes? Muito cuidado com o dar mais importância, mais tempo na minha vida ao que é mundano do que ao que é espiritual. Foi o que este homem fez. Versículo 10. Também entendia que os quinhões dos levitas, ou seja, a parte que os levitas tinham direito, não se lhes dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus? Porém os juntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Agora aqui, o que é que podemos tirar daqui? Estavam a negligenciar o sustento da obra de Deus. Porque os levitas não trabalhavam como os outros, não tinham um emprego, não tinham um trabalho como os outros. O seu trabalho era servir no templo. Era um serviço espiritual. E o que é que acontecia? Não lhes pagavam. Então o que é que eles tinham de fazer? Tinham de fazer-se à vida. Tinham de ir tentar encontrar um meio de sustento. Eu já vos falei aqui, para aí há 2 anos ou 3, de uma situação em que isto aconteceu. Talvez não se recordem do Mica e do Levita. Apareceu o Levita lá em casa do Mica porque o Levita andava, não direi ao Deus dará, mas entre aspas, andava a tentar encontrar alguma maneira de orientar a sua vida. Porquê? Porque o povo de Deus tinha deixado de financiar, de sustentar quem trabalhava na obra. Será que, vamos pensar cada um para si, será que eu valorizo mais o que é material do que o que é espiritual? Será que eu dedico mais tempo, dinheiro e capacidades àquilo que não é de Deus do que àquilo que é de Deus? O material, atenção, o material é importante, mas para quê? Para nós tirarmos dividendos eternos, para haver resultados eternos, não para ficar muito rico. Senão somos loucos. Aqueles que estão preocupados em amealhar muito, para quê? O Senhor diz louco. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é exatamente assim, mas é assim que eu me recordo da frase, mas a ideia é esta. William Carey foi um missionário, um dos primeiros missionários, um dos maiores missionários na China, já no século XVII, no século XVIII ou XIX. E ele dizia assim, porque
criticavam dele não valorizar muito o seu trabalho. Ele era sapateiro, mas não era de fazer sapatos, era de sapateiro remendão, de consertar sapatos. Ele dizia assim: o meu negócio é a expansão do reino de Cristo. Eu conserto sapatos apenas para pagar as despesas do meu negócio. Ou seja, o seu negócio não dava lucro, obviamente. E ai daquele que quer lucrar com a obra de Deus. Quer ficar rico à conta da obra de Deus. O seu objetivo não era esse. O seu objetivo era: eu faço o meu trabalho secular para financiar o meu negócio principal, que é o progresso da obra de Deus. É um bocado como Paulo. Paulo o que é que fazia? Consertava tendas. Mas para quê? Para ser um grande empresário nessa área? Não. Era para, enquanto podia, estas mãos sustentaram a mim e aos que estão comigo. É assim que nós devemos ver as coisas. Mas as pessoas não. Estavam, olha, eu preciso de, vou ficar com este dinheiro para mim, esta parte que é para eles. Eles não fazem nada e não, olha, fico eu com ele. É que os nossos filhos, os nossos familiares, veem o que é importante para mim no dia a dia. E que eles não aprendam a fingir, a ser hipócritas como eu. espero que não aconteça isso. Ainda sobre negligenciar a obra de Deus, talvez não dê tempo, mas rapidamente, Malaquias 1:8. Malaquias 1:8. No tempo de, mais ou menos por esta altura, Malaquias escreve à nação, ao povo de Deus. E também fala de várias situações em que eles estão a negligenciar a obra de Deus. E diz assim, sobre os sacrifícios: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mau? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Basicamente, tu trazes este animal para Deus. Experimenta dar isso ao teu servo, ao teu senhor, ao teu superior. Ele não vai aceitar isto, pois não. Então tu vais, e é isto que vais dar a Deus. É que para Deus qualquer coisa servia. Coxo, cego, doente, era para queimar e era, portanto não há de haver grande problema. Ninguém nota. Será que eu sou diligente na obra de Deus, como no meu emprego? Será que eu teria emprego se eu me empenhasse no trabalho como a servir a Deus? É que por vezes dá-me a sensação de que aquilo que diz respeito à obra de Deus, tanto faz como fez. Se for bem feito, está tudo bem. Se for mal feito também, vai dar ao mesmo. Não devia ser assim. Experimenta dar ao teu patrão o que estás a dar a Deus. Será que ele ia ficar contente contigo? Temos a seguir, vamos a mais uma situação abusiva no versículo 15, mas não temos tempo para ler esta passagem toda. O que acontecia era, mas não vamos ler tudo, eu só vou dar a ideia. Lembra-se que eu li há pouco, em Neemias 10, que eles tinham prometido que não iam guardar o sábado e que se alguém viesse tentar vender alguma coisa no dia de sábado, eles não iam permitir e por aí fora. Não iam deixar. Eles tinham-se comprometido a isso. Não vai haver cá negócio ao sábado. E eles estavam a falhar nisso. No versículo 15 diz: naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos. Vendiam mantimentos e no sábado vinham pessoas com mercadoria e vendiam e por aí fora. E então Neemias também disse: isto acabou, não vou permitir uma coisa destas. É muito grave quando nós dizemos uma coisa e depois fazemos outra. É que as pessoas à nossa volta, particularmente filhos, netos,
os nossos familiares mais próximos veem. Olha, este indivíduo diz uma coisa na igreja, mas depois no dia a dia, isto não é bem assim. Portanto, aquilo que ele diz não é verdade. Não deve ser assim tão importante quanto isso. Deuteronômio 6, temos mesmo de ler esta passagem. 6, 4 a 7. Consegues rapidamente? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja agora o versículo 7. E as ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Ou seja, em casa deve-se ouvir a mesma coisa que se ouve na igreja. Não é só, olha, na igreja fala-se de Deus e tal, mas em casa isto é igual às outras casas. Não. Tem de haver uma consistência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. E os nossos filhos, os nossos familiares devem perceber que há esta consistência, coerência entre uma coisa e outra. E é importante porque esta nação deixou de reservar um dia especial para Deus. Nós, claro que não vamos dizer que o domingo é o novo sábado, é o sábado do cristão. Mas é assim, a nossa sociedade está organizada de uma maneira a que nós podemos, ao domingo, a esmagadora maioria das pessoas estão livres, estão disponíveis para se reunir, para cultuarem a Deus. E se a Igreja tira esse tempo para cultuarmos a Deus, eu devo fazer os possíveis para poder estar. Para me reunir com os meus irmãos, para cultuar a Deus, para agradecer a Deus o que Ele tem feito e faz e ainda quer fazer por mim. E a nossa vida deve ser organizada em função disso. Ao domingo de manhã, já sei o que é que tenho para fazer. Hoje está um rico dia de verão, quase. E nós vemos muitas pessoas a caminhar, muitos carros estacionados ali junto ao mar. E eu estava a pensar, tanta gente que o estar a cultuar a Deus, agora não interessa, é muito importante sim, cultuar verdadeiramente a Deus, mas a religiosidade já se foi de muita gente. Antigamente isto era impensável. A esta hora onde é que estava toda a gente? Estava na missa, não era? Quando vocês eram jovenzinhos, ou alguns estariam já na igreja evangélica, mas a maioria das pessoas estaria numa igreja católica. Ninguém ponderava organizar a sua vida. Ao domingo de manhã estou livre. Eu já não me lembro da última vez que tive um domingo de manhã livre. Foi no dia da festa de Natal. Era à tarde e de manhã estive livre. Foi a última vez que eu estive livre ao domingo de manhã. De resto, eu já sei, o domingo de manhã é para aquilo. Há uma piada que alguns fazem, e espero que compreendam, mas vão perceber que não estou a fazer a piada só por fazer. Há pessoas no meio de um certo clube que dizem, quando alguém quer combinar alguma coisa, ele diz, olha, hoje não dá, joga o Benfica. E é assim, olha, não dá, o Benfica vai jogar, eu não posso comprometer com nada para essa hora, porque aquela hora é sagrada. Tenho de estar a ver o jogo. Será que nós agimos assim? Olha, hoje, o domingo de manhã, não dá. À quarta-feira à noite, não dá, porque há culto. Eu não me vou privar disto por outra coisa qualquer. Porque isto é importante para mim. Mas a nação o povo de Deus estava a desvalorizar o guardar um dia especial para Deus. Estava a desvalorizar o facto de serem um povo exclusivo, um povo diferente de todos os outros. E vamos terminar com Neemias 23, 13, 23, sim, não tem Neemias, era só para ver se vos apanhava. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E provavelmente bonitas, não diz aqui, mas certamente serão bonitas. E os seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com alguns, e os amaldiçoei.
E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, muito importante, porventura não pecou Salomão, rei de Israel, não vendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e com todas as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazeres todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, era genro de Sambalat. Ou seja, o Eliasib não só se aparentou com o Tobias, como se aparentou com o Sambalat, o Oronita. Por isso o afugentei de mim. Casamentos mistos, algo que eles tinham dito não vai mais acontecer. Lembram-se? Em Neemias 10:30? Neemias 10:30 eles diziam: não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Tinham acabado de dizer aquilo. E a seguir já estavam a fazer. Porquê? Porque houve alguém que abriu uma brecha. O Eliasib. Que nenhum de nós seja o Eliasib. Por minha causa, outros vão tropeçar. Isto tinha trazido graves problemas no passado. Recordam-se provavelmente que quando o Balaão veio para amaldiçoar Israel, mas não conseguiu amaldiçoar, a seguir nós vemos que o povo se misturou com outros povos. E até aquela situação em que o neto de Arão, Finéias, vai e com uma lança atravessa um homem e uma mulher, um homem da nação de Israel que tinha casado com uma mulher estrangeira e tinha começado a haver uma grande praga. Eu não estou a dizer para fazermos isso de maneira nenhuma, mas naquele tempo era necessário fazer isto. Porquê? Para manter a pureza da nação de Israel. A Bíblia é muito clara: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis. Isto é dito vez após vez ao longo das gerações, e as pessoas continuam a cometer o mesmo erro vez após vez. E o que é que Neemias diz aqui? Viram o que é que aconteceu com Salomão? Salomão tinha tudo para dar certo. E o que é que correu mal? As mulheres. As mulheres estrangeiras o fizeram pecar. É como se Neemias estivesse a dizer: correu mal com Salomão. Acham que é convosco que vai correr bem? Achas mesmo? Depois de tantos casos que tens visto, para além do que a palavra de Deus diz, para além daquilo que tens visto, achas que agora contigo vai correr bem? Pela graça de Deus, há casos onde o Senhor tem sido misericordioso e tem permitido que não tenha havido grande prejuízo, mas tem tudo para correr mal. Reparem como, em pouco tempo, o que é que aconteceu? Deram mais espaço ao mundano do que ao espiritual. O Eliasib até fez uma câmara para o Tobias. Desvalorizaram o culto a Deus. Ou seja, cultuar a Deus não era muito importante. Deixaram de sustentar a obra de Deus. Desvalorizaram o tempo que era dedicado a Deus. Deus dizia para guardar o sábado, eles, não é importante. Reparem aqui bem nisto. Eles desvalorizaram algo que os tornava um povo especial, um povo diferente de todos os outros. Que eu saiba, nunca houve um povo que tivesse um dia separado para cultuar a Deus. Era algo que os tornava especiais, diferente de todos os outros. E eles, isso não é importante. Para que é que eu vou abdicar de um dia em que eu posso ganhar mais? Em que posso negociar mais? Em que posso fazer mais trabalho? E vou ficar parado? É um desperdício. Casaram com mulheres de outros povos. E o resultado? Qual foi o resultado? Versículo 24. Eu gosto pelas mais razões. Os filhos falavam meio asdodita. Isto é a língua mais perigosa de todas. Se nós
não valorizarmos verdadeiramente a Deus, se nós cometermos estes erros que estão aqui, que acabei de elencar, não nos admiremos se os nossos filhos, se as pessoas que estão à nossa volta comecem a falar meio asdodita e não judaico, ou seja, comecem a falar, a pensar e a agir como o mundo e não como filhos de Deus. E é curioso que ali ele arranca os cabelos, não é? Arrancou os cabelos. Eu achei curioso e lembrei-me disso, porque esta semana houve uma notícia, até foram ao tribunal já, para as medidas de coação, pessoas da comunidade cigana que foram atrás de uma mulher cigana que se tinha envolvido com um homem que não era cigano. E foram e até lhe cortaram o cabelo. Ou seja, aquelas pessoas prezam muito a exclusividade da sua etnia. Ou seja, alguém que ande com alguém de fora, nós temos de lidar com isto. Não podemos tolerar uma coisa destas. Eu não estou a dizer que tenham feito bem, atenção, não sou apologista disso. Mas para vos dar a ideia de que, em certas culturas, os casamentos com outros de fora é muito mal visto. É algo que é uma desonra. Em alguns casos, e volto a dizer, longe de mim subscrever tal atitude, preferem matar as filhas ou os filhos a vê-los casar com alguém de fora. É tal a importância que eles dão a manter-se na sua cultura. Não, de maneira nenhuma os meus filhos estejam descansados quanto a isso, se bem que eu ficarei extremamente desagradado se os vir tomar decisões que eles sabem pela palavra de Deus e por aquilo que têm visto que não é a vontade de Deus para as suas vidas. Portanto, nós devemos fugir deste mau exemplo, destes maus exemplos. O que é que nós devemos fazer então? É o contrário do que fez esta nação neste episódio aqui. E vá lá que houve Neemias para pôr as coisas no sítio. O problema é que hoje, no meio do povo de Deus, não há Neemias, não há pessoas com coragem de partir os móveis, arrancar cabelos, não apenas no sentido figurado, mas de dizer as coisas como elas são e de pôr as coisas no lugar. Mas o que é importante? Valorizar a amizade e o convívio com os crentes, ao contrário do outro que valorizava eram os descrentes. Devemos ser nós a influenciar o mundo e não o contrário. Devemos valorizar os que trabalham na obra. Devemos valorizar o que é espiritual acima do que é material. Não devemos desobedecer a mandamentos claros de Deus. Há coisas que são clarinhas. Guardar o sábado, era claro. Não casar com pessoas de outros povos, era claro. Não é importante. Mandamentos claros de Deus, nem pensar em desobedecer. Tira tempo específico para te reunires com os crentes. E organiza a tua vida em função disso. Não permitas que a degeneração entre na igreja. E muito menos que seja por tua causa que isso acontece. Proporciona aos teus filhos, aos teus familiares, convívio com os crentes. E deixa que a Bíblia seja uma constante em tua casa, que se respire Bíblia. Ali diz, andando e levantando, que se fala da Bíblia. Em Deuteronômio 6:7. É muito importante. Aprendamos depois com este exemplo, com este mau exemplo, e valorizemos sim, acima de tudo, a palavra de Deus, o convívio com os crentes, a oração. Todas as coisas certamente levarão a que aqueles que nos rodeiam não comecem a falar aquela língua perigosíssima, a língua do meio asdodita. Que o Senhor nos abençoe.